Tudo bem, gente? Vamos lá de volta mais uma vez aqui. Sejam muito bem-vindos. Vai prestar o concurso da PM aqui de São Paulo? Então fica ligado aqui que eu vou mostrar uma matéria para vocês chamada conjunções. Agora sim a gente vai falar das conjunções subordinativas. Vejam só, não importa se a conjunção é coordenativa ou se ela é subordinativa. O que importa é que você reconheça a conjunção e saiba o sentido que esta conjunção está imprimindo naquele período, naquela frase, que é o que a banca vai pedir para vocês. Vou trazer aqui também aquelas conjunções que são iguais, elas aparecem da mesma forma, mas têm sentidos diferentes. Normalmente essas questões caem em prova e confundem os candidatos. Então me acompanhe aqui, por favor, nessa nossa matéria. Bom, então aqui é o seguinte, nós temos agora aqui nas classes de palavras ainda, tá? Ó, temos lá as conjunções invariáveis, não tem concordância com conjunções. Classificação das conjunções subordinadas adverbiais, esse é o nome completo dessas conjunções. São 9. Tá? São 9 classificações. Causais, que, claro, vai estabelecer uma relação de causa naquele período. Estava muito cansado porque trabalhou demais. Como trabalhou demais naquele dia, ficou exausto. Aqui tem as principais conjunções. Então, uma dica que a gente dá para vocês, já nessa primeira parte aqui, tem dúvida? Para o vídeo, dá um stop aí, uma pausa no vídeo, né? Verifica essas questões e vai trocando nessas frases que você viu aí, ó. Substitui uma conjunção por outra para você ir pegando forma das conjunções e também para você ir treinando o seu cérebro aí, legal? Aí temos lá as comparativas de comparações, claro que estabelece uma relação de paridade, de comparação entre dois elementos. O filho é dedicado tal qual o pai, o filho é dedicado como o pai, o filho é dedicado assim como o pai. Também sugiro que façam as substituições para você treinar. Mesma coisa nas concessivas ou de concessão, que tem a ver com uma ideia de contraste também, né? Embora estivesse aguardando a chegada do amigo, saiu para almoçar. Ou então, você pode inverter o período, saiu para almoçar, embora estivesse aguardando a chegada do amigo. E aqui a gente tem as principais conjunções, aquele assunto, né, que eu falei para vocês. Peguem essas conjunções e vão substituindo na frase e vão treinando aquelas que você acha que vai te dar trabalho. Presta atenção nesse detalhe. Condicionais ou de condição. Trouxemos uma questão de condição lá no outro vídeo para vocês, hein? Desde que estude muito, você será aprovado. Se estudar muito, você será aprovado. Ou você será aprovado se estudar muito, tanto faz. Aqui as principais conjunções faz a mesma coisa. Pega essas orações e vai trocando as conjunções para você ir treinando. Conformativas de conformidade, traz uma ideia de conformidade ao contexto. Olha que interessante, ó, a polícia está trabalhando, segundo disse o delegado, para elucidar o crime. Vejam que essa conjunção ela pode aparecer depois da oração principal, ela pode aparecer anterior, que é conforme você vê na letra B, e pode aparecer, também ela pode aparecer no meio, na letra A, né? Segundo disse o delegado, ela está intercalada. Não tem problema isso. O posicionamento da conjunção no período não vai modificar nesse caso específico de conformidade. Continua sendo conformidade, aqui estão as principais. Chama a atenção de vocês para a conjunção consoante. Olha ela aí embaixo, aí no finalzinho. Conjunção que, se cai numa prova, a maioria vai ter problema. Eu quero dizer o seguinte, você pode pegar essa conjunção consoante e colocar no lugar do segundo aí. A polícia está trabalhando, consoante disse o delegado, para elucidar o crime. Fica ok. Consecutivas ou também chamada de consequência. Aqui traz ideia de consequência mesmo, né? Gritou tanto que ficou afônico. E as principais conjunções também faz aquele esquema. Vai trocando para você ir treinando as conjunções e pega aquela que você tem mais dificuldade. Proporcionais ou de proporção, claro que traz ideia de proporcionalidade no período. À medida que o corredor alcançava a reta final, ficava mais exausto. E aqui as principais conjunções de proporção ou proporcionais, que é aquele mesmo esquema, você vai trocando as conjunções para obter o resultado e o sentido delas aí. Temporais ou de tempo, claro, vai trazer uma ideia de tempo, de momento, né? Moramos aqui desde que o bairro foi fundado. Moramos aqui desde quando o bairro foi fundado. Aqui as principais conjunções temporais também para vocês. Finalidade traz uma ideia de finalidade, claro, objetividade no texto. Ó. Vim à escola para estudar. Vim à escola para estudar, mas quando você chegou, começamos a conversar. Olha a diferença, coloquei essas duas frases para você prestar atenção numa diferença. Na frase 1 a gente tem uma finalidade. Na frase 2 aparece o quando, e o quando aí
ele tem noção de tempo, ele faz parte desta conjunção aqui, ó, desse período aqui, ó, certo? Então, para você não confundir, essas duas frases apareciam numa questão e eu trouxe aqui para você não confundir a finalidade com o tempo aqui. Por isso que tem que decorar as conjunções. E aqui, as principais conjunções que indicam a tal da finalidade. Agora, o que você tem que tomar cuidado, que eu trouxe para vocês, é atenção às conjunções que tem mais de um sentido. Olha isso aqui, ó. Pois, ele pode ser explicativo ou pode ser de conclusão. Como é que eu vou identificar isso? Fácil. Olha aqui, ó. Vá para a escola, vá para casa, pois você não está bem. Estava bem preparado, saiu-se bem, pois no concurso aqui, aquele esquema que eu mostrei para vocês. Conjunção pois está antes do verbo destacado aqui, ó. Antes do verbo, se ela está antes do verbo, ela é explicativa. Beleza? Se ela estiver depois do verbo, olha lá, a conjunção pois, ela é conclusiva. Maravilha? Então, na frase 1, a conjunção pois, ela está antes do verbo, portanto, ela é explicativa. Na frase 2, ela está depois do verbo, portanto, ela é conclusiva. É isso aí que você tem que decorar. Tem a conjunção que, porque, pois e porquanto. Como eu vou identificar se ela é explicativa ou se ela é causal? Elas, né? Essas conjunções. Olha aqui, ó. Vá para casa. Que, porque, pois, porquanto você não está bem. Ou não comparecia à reunião. Que, porque, pois, porquanto não estava bem. Qual a diferença? Como é que eu sei que é explicativo ou causal? Olha o verbo da oração anterior. O verbo da oração anterior indica uma ordem. Ele está empregado aqui no chamado imperativo. Imperativo significa ordem. Está dando uma ordem, um conselho, uma sugestão. Se aparecerem as conjunções que, porque, pois, porquanto, e o verbo da outra oração indicar ordem, né, um pedido, um conselho, uma sugestão, ele estará no imperativo, então ela vai ser, elas, né, serão explicativas. Caso apareçam que, porque, pois, porquanto, e o verbo da oração anterior aqui, ó, ele não indica a ordem, tá vendo? Não tem o sentido de ordem, então ele vai ser uma conjunção causal. Pegou a diferença? Tem a ver com a parte interpretativa do verbo da outra oração. Então, cuidado, que isso, quando cai em prova, muita gente costuma errar. Temos o como. Como identificar que ele pode ser de causa conformativa ou comparativa ou de comparação? Simples. Olha lá, como não estava bem, não fui à reunião. Pega aqui o como, troca por porquê. Ó, porquê não estava bem, não fui à reunião. Então, o como aqui, o porquê de causa. Fizemos o trabalho como nos indicou. Troca o como por conforme. Então, se deu certo, ele vai ser de conformidade. Beleza? Agora aqui, ó. Você é meiga como uma flor, você é meiga. Troca por tal qual. Aqui, ó. Trocou por tal qual ou por igual a uma flor. Então, aqui, nesse caso, ele vai ser, o como vai ser de comparação. Tá aí. Diferença é só você trocar por outra conjunção de igual valor. Treina essa conjunção que, quando cai, costuma derrubar muita gente, hein? E o desde que? Pode ser causal, condicional, temporal. Como é que eu vou saber? Da mesma forma. Desde que se preparou bem, foi aprovado. Põe um porquê aqui. Estou colocando porquê porque é o mais fácil. Tá? Pode ser uma vez que, pode ser o já que, qualquer conjunção de causa. Então, aqui nesse caso, ele vai ser de causa. Olha esse desde que se prepare bem, será aprovado. Troca por caso, por exemplo. Caso se prepare bem, será aprovado. Então, nesse caso, ele é condicional. Desde que ficou desanimado, não estudou mais. Quando ficou desanimado, pode colocar aqui, ó. Quando ficou desanimado, não estudou mais, ou desde quando. Você pode tirar o que e deixar só o desde. Desde quando ficou desanimado, não estudou mais. Pronto, então nesse caso aqui, ela vai ser uma conjunção que indica tempo. Tá aí, então, a diferença dessas conjunções, que são as conjunções que você precisa aí ter mais cuidado durante as provas, né? Na verdade, conjunções que você tem que ter cuidado no momento de estudar. Então, esse é o momento de você fazer isso. Legal? Grande abraço para vocês, obrigado pela atenção, espero tê-los ajudado. Até a próxima. Bons estudos. Valeu!